Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Astrologia em Desencanto. Meu nome é Otávio Azevedo, para quem não me conhece, e falando um pouco de mim, eu lido com astrologia desde o início dos anos 80. Basicamente, eu comecei meus estudos em 1983, mas antes disso, eu tive numa ordem espiritual, onde eu fui apresentado a linguagem dos sinais, de formas que eu tive uma noção muito clara, antes de entrar no mundo da astrologia, da lei que rege a astrologia, a lei que diz tudo é espelho, ou que diz o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Eu considero ter frequentado essa ordem espiritual, ter tido contato com o mestre dessa ordem antes de entrar no mundo da astrologia, foi um fato muito afortunado para mim, porque eu nunca tive dúvidas a respeito do modo de funcionar da astrologia. Depois de 35 anos mergulhado na astrologia, a maior parte atuando como astrólogo e professor da área, eu hoje não tenho dúvidas em dizer que existe um grande equívoco no meio astrológico, que é considerar que a astrologia é consequência dos planetas, ou que existe uma relação de causalidade, ou seja, acontecimentos na Terra do tipo casamentos, separações, doenças, ganhos, perdas, todo tipo de coisa que afeta o nosso mundo e o mundo das pessoas ao nosso redor, como se fossem influenciados ou tendenciados pelos planetas. Eu sempre soube que isso é um erro enorme. A astrologia é um mecanismo acausal e não existe nenhuma relação de causa e efeito entre os planetas e os acontecimentos que nós chamamos de fenômenos astrológicos, da mesma forma que os mesmos sinais que estão no céu também estão na Terra. E como eu disse antes, o meu início foi apreciando os sinais que estavam aqui embaixo. E depois eu aprendi a ler os sinais que estavam em cima, e isso me facilitou muito a compreensão, pelo menos, desse princípio básico que rege a astrologia. O meu mergulho na astrologia foi muito intenso, eu me dediquei muito, fui um autodidata de certa forma. É claro que depois fiz vários cursos, inclusive na Sarge, também tive a oportunidade de ter dado aula lá, foi quando eu comecei minha carreira de professor de astrologia. Posteriormente eu fundei minha própria escola, o Astrotiming, em 1991, que funcionou comigo lá até o ano 2000. Do ano 2000 em diante, ainda continuei atuando como professor de astrologia, astrólogo, e nos últimos 5 anos, praticamente a minha atividade de astrólogo tem sido estudar, ler bastante sobre astrologia e tudo que rodeia o mundo da astrologia e tem alguma relação. Eu me considero um estudioso apaixonado pela matéria. Nesse meio tempo, eu fui um dos fundadores do SINARGE, o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, e eu fui o segundo presidente do SINARGE, exerci 2 mandatos, e foi durante a nossa gestão que foi lançado o Simpósio de Astrologia do SINARGE. Eu lancei o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu também fui um dos criadores do jornal Universo, tanto no Astrotiming quanto no jornal Universo eu tive a parceria da Paula Salotti. Em 2001 eu passei a gestão do SINARGE e de uns 5 anos para cá eu parei de dar consultas e passei a me dedicar integralmente ao estudo da astrologia e outros saberes correlatos, sendo que também eu tenho atividade de engenheiro e de empresário no campo da engenharia. É uma outra questão a meu respeito, eu já fui professor de física e professor de matemática, e ao longo da minha convivência com a astrologia, eu nunca deixei de lado a minha razão. É claro que quando eu iniciei, houve um apaixonamento total,
Eu posso dizer que praticamente eu estudei todas as técnicas e aí eu quero chegar no ponto da astrologia em desencanto. Porque ao ouvir o termo desencanto, você pode pensar que eu me desapaixonei pela astrologia, vamos dizer assim. Não é nada disso. Eu quero que você entenda o contexto em que eu uso o termo desencanto. Desencanto aqui significa o seguinte: eu quando comecei a astrologia, eu acho que como qualquer pessoa que começa a estudar astrologia, tudo que entrava dentro do meu caldeirão astrológico, eu colocava para dentro. Ia colocando e ia usando tudo. Mas ao longo de todos esses anos, a poeira foi baixando um pouco e eu comecei a ver o que realmente fazia sentido para mim. E o que eu chamo de fazer sentido? Fazer sentido para mim é alguma coisa que eu sinta que ela tem a ver com o sistema da astrologia, com aquilo que eu considero fundamento da astrologia, e não que se trata de um simples construto, como se pode dizer, uma coisa que alguém inventou. Aliás, a astrologia é cheia dessas coisas. Alguém vai lá, cria um negócio, faz uma divisão qualquer do círculo, cria uma história qualquer e daqui a pouco está todo mundo usando. Porque tem uma coisa que estraga muito a astrologia, que é o viés de confirmação. Qualquer coisa você pode confirmar na astrologia. Se você inventar uma técnica agora, e me passa a técnica aí que eu te arranjo alguns exemplos que ela funciona. É claro que ela não vai funcionar na maioria das vezes, mas no meio astrológico basta que a gente encontre bons exemplos, coloque aquilo para funcionar e mostre, e está provado. Aquilo ali é fantástico, né? E todo mundo passa a utilizar e às vezes passa toda uma trajetória sem questionar aquela técnica. Pois eu fiz isso. E ao longo do tempo eu fui verificando algumas incoerências, eu fui depurando, eu fui vendo quais eram os motivos de ataques que vinham de fora em direção à astrologia. Então esse processo de depuração é que eu chamo de desencanto. Desencanto significa tirar o encantamento para tentar ver na realidade como aquilo é. Porque com encantamento, com viés de confirmação, nós vamos continuar confirmando tudo e achando uma maravilha. E nunca vamos cair na real. Eu me propus esse processo, não foi um processo rápido, ele demorou muito, até chegar onde eu cheguei agora, e até mesmo eliminar do meu caldeirão astrológico uma série de conceitos, técnicas, etc., que eu via que não faziam sentido para mim. Veja bem, não faziam sentido para mim. Eu quero dizer para você que essa série de vídeos, Astrologia em Desencanto, falam a respeito à minha vivência. Se você quiser compartilhar comigo, vai ser muito bom. Eu vou deixar a seguir alguns dos títulos e sinopses de vídeos que irão aparecer ao longo do tempo aqui no meu canal do YouTube. Ele está iniciando, como você vê, só tem 3 vídeos até agora, este é o 4º. Esse deveria ser o primeiro, a apresentação, não é? Mas acabou sendo o 4º. E eu coloco a seguir uma série de slides com títulos e sinopses de vídeos futuros. Alguns já estão bem adiantados, outros eu não comecei ainda, mas eu já tenho material para todos eles. Se você acha que te interessa saber um pouco mais sobre esse material que eu vou passar em seguida, por favor, dá um like aqui. Eu quero só fazer uma advertência. Essa vivência é a minha vivência. Para aqueles que por algum motivo se sentirem afrontados ou acharem que o meu modo de ver as coisas é equivocado, é errôneo, não tem problema. Aliás, é isso que eu estimulo a fazer o tempo todo, seja crítico. E seja crítico também em relação a mim. A única coisa que eu não gostaria é que houvesse aqui a tal falácia ad hominem, porque você vai ver que eu vou criticar algumas coisas sacrossantas na astrologia, como por exemplo algumas técnicas, e pode ser que algum defensor dessa técnica se sinta no direito de dizer que eu não entendo nada daquilo ou que eu não trabalhei o suficiente com aquela técnica. Eu só não aceito a utilização da falácia ad hominem. No mais, você, meu amigo, você, minha amiga, são muito bem-vindos aqui, seja no canal do YouTube, seja na página do Facebook. O nome é Astrologia em Desencanto. Muito obrigado e que você tenha bom aproveitamento dos vídeos que eu for colocando. Esse canal é gratuito,
nada aqui será cobrado e eu também não tenho interesse em ter multidões de seguidores. Eu gostaria que me seguissem apenas aqueles que querem realmente conhecer esse conteúdo ao qual eu estou me propondo e que apresento a seguir os temas e sinopses conforme coloquei anteriormente. Muito obrigado mais uma vez.